A gente começou uma série no início desse ano falando sobre o que pode parar você. E eu quero falar hoje sobre uma das áreas que pode parar você. Nós acreditamos que entender o que pode nos parar é tão poderoso e em algumas etapas até mais poderoso do que saber o que pode nos mover. Nem todo mundo que está parando no meio da jornada de fé é porque não quer caminhar. Tem muita gente parando porque não sabe o que está sabotando a tua jornada. E eu quero pregar sobre uma dessas chaves nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Eu preciso de pelo menos 30 incendiários aqui nessa noite, 50 incendiários. Vocês estão aí? Eu queria pedir para que ninguém se mova nos corredores e para que nada tire a tua atenção. Porque alguém se movendo aqui não vai mudar nada na tua história, mas o espírito de vida se movendo dentro de você é o que vai transformar toda a tua jornada de fé. O que pode parar você? Hoje eu quero falar sobre falta de sonhos. O que pode me parar? Você pode declarar isso comigo? Diga, o que pode me parar nesse ano? Diga, é se eu parar de sonhar também. Agora diz com autoridade, diga, mas eu vou sonhar ainda mais alto do que eu sonhava até aqui. Diga, meus sonhos serão ainda maiores do que os sonhos que eu tinha até aqui. Tem 5 sonhadores comigo nesse auditório, eu estou preocupado. Tem alguém que tem sonhos grandes em Deus? Eu pedi para que a gente compartilhasse essa parte do discurso do Martin Luther King. Eu acho lindo esse trecho. Ele diz, eu tive um sonho hoje. Eu tive um sonho que um dia todo vale será exaltado, toda colina e montanha serão rebaixadas, os lugares acidentados serão tornados planos e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada e toda a carne o verá junto. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé com a qual eu volto para o sul. Com essa fé seremos capazes de extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé seremos capazes de transformar as discórdias estridentes de nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com essa fé seremos capazes de trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, irmos para a prisão juntos, lutar pela liberdade juntos, sabendo que um dia seremos livres. I have a dream. Você pode aplaudir e celebrar a memória desse homem? Eu quero celebrar as famílias que estão conectadas também. Eslovênia, Paraguai, Emirados Árabes, Uruguai, Liechtenstein, ou seja, como se fala esse nome, I don't know. Irlanda, França, México, Suécia e Cuba conectados agora também. Já somos quase 4.000 famílias conectadas e não para. Eu tenho um apelo para você nessa manhã. Sonhe grande. Sonhe grande. Sabe qual é a graça de sonharmos grande, irmão? Quando a gente começa a sonhar grande, a gente é levado para uma atmosfera em que a gente não consegue mais fazer por nós mesmos. A gente começa a entrar numa zona em que esse sonho só pode se tornar real se o próprio Deus fizer por nós. E é esse o caminho de milagres que Deus tem para nós. A gente se esqueceu, talvez em algum momento na jornada, que o que Deus nos chamou para viver é o sobrenatural, supernatural. É algo que não é normal, não é habitual, não é comum, não é ordinário, não faz sentido, não tem lógica, a física não explica, a gravidade não explica, as leis naturais não explicam. Na verdade, pelo contrário, elas têm que ser contrariadas, confundidas, elas têm que ser confrontadas, envergonhadas. Isso é caminhar por fé. O problema é que a gente, sem perceber, a gente está conseguindo crer desde que faça sentido, pessoas concordem, faça a lógica, as contas fechem. Isso não é fé. É importante sermos planejados em relação ao futuro, mas dentro do nosso plano tudo tem que começar por um pressuposto: o Deus do sobrenatural vai me surpreender. Temos que saber para onde estamos indo, sim, mas antes de começarmos a correr, a gente tem que sair de um ponto em que a gente sabe para onde Deus está nos convidando a chegar. Não tem a ver com planejarmos e fazermos estratégias, porque o nosso ano pode ser transformado do nada, de cabeça para cima, como foi 2020. Quantos planos foram frustrados?
Quantos planejamentos foram quebrados? Quantas resoluções de final de ano foram completamente anuladas, canceladas? Mas quando parecia que tudo estava fora de controle, Deus nos surpreendeu, mostrando que Ele continua sendo Deus. A soberania de Deus, irmão, faz com que quando nada mais faça sentido para a gente, Deus começa a revelar que sempre fez sentido para Ele. Eu quero te fazer esse convite. Comece a sonhar sonhos que só Deus poderia fazer por você. Irmão, Davi, a gente olha para a história de alguns heróis da fé e é interessante, só Deus poderia ter feito Davi reinar. Só Deus poderia ter feito José governar. Só Deus poderia ter aberto o mar para o povo passar. Só Deus poderia ter feito Jesus ressuscitar. Só Deus poderia ter feito você. Só Deus poderia ter feito você. A ciência, ainda muito confusa, tenta explicar que através da evolução, uma microcélula se multiplicou e tornou todas as espécies que a gente conhece irreais. Isso é tão absurdo, mas é mais fácil para quem não crê no poder de Deus crer numa teoria como essa do que entender que existe alguém superior a todos nós que criou todas as coisas e passeia na eternidade. É mais fácil entender que uma microcélula transformou ao longo do tempo homens, mulheres com estilos diferentes, vozes diferentes, cores de pele diferentes, animais diferentes, e todas as cascatas e todas as planícies e o pôr do sol e tudo que existe nisso aconteceu por causa de um Big Bang. Eu vou te explicar o que é o Big Bang. O Big Bang é o haja de Deus dizendo: haja luz, haja criação, haja o novo. O Big Bang nada mais é do que tudo aquilo que existe se curvando a um Deus que já existia, quando nenhum de nós sabia o que Ele era, o que Ele fazia, o quem nós éramos. Antes de tudo isso que a gente consegue tocar existir, Ele já era Deus. Quando tudo que é natural for confundido, Ele continua sendo Deus. Você está comigo ainda? Diga amém. Irmão, esse precisa ser o nosso estilo de vida. Supernatural, esse é o nosso lifestyle, esse é para isso que a gente nasceu. É crermos no impossível, é vermos o invisível, é tocarmos o intocável, é tratarmos as coisas que não são como se já fossem. É natural para nós. Para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus, é o que a Bíblia fala. Cara, vocês são loucos, vocês estão pensando que no meio do Covid pode existir um romper? Não só pode, como aconteceu e não vai parar. No meio do Covid é possível prosperar? É possível prosperar. No meio do Covid é possível avançar? É possível avançar, porque Deus não depende dos cenários para fazer, Ele confunde os cenários e Ele cria novos cenários. No meio da Babilônia, Deus fez coisas grandes. No meio do deserto, Deus fez coisas grandes. No meio da fornalha, Deus fez coisas grandes. No meio de uma cova de leões, Deus fez coisas grandes. No meio da prisão com José, Deus fez coisas grandes. No meio do inferno, ao terceiro dia, Deus chamou Jesus de volta à vida e Ele ressuscitou. Talvez você está dizendo: o cenário não é o melhor, André. E a minha pergunta é: existe algum cenário mais difícil do que o próprio inferno? Meu cenário não é o melhor, André. Paulo e Silas louvavam e as cadeias se romperam. José aguardava pela promessa e a promessa se cumpriu. Davi fazia o que Deus o chamou para fazer. Enquanto pastoreava, Deus o ungiu a rei. Não importa o cenário que você está, irmão, o Deus de milagres pode mudar completamente a nossa história. Eu quero falar sobre sonhos porque eu fui enviado por Deus para pastorear uma geração que parou de sonhar na terra dos sonhos. Muitos de nós, iludidos pelo American Dream, vemos entendendo que um sonho americano tem mais sentido do que um sonho de Deus. E é por isso que tem muita gente, eu falei isso na semana passada, que achou que mudar de geografia mudaria a tua história. Irmão, se você está deprimido no Brasil, você só vai ficar deprimido em dólar. Se você está deprimido no Brasil, você só vai ficar deprimido em euro. Não é a moeda que muda a tua história, não é a geografia que muda a tua história. Existe um Deus que muda histórias, e Ele muda no cativeiro e nas nações mais prósperas também. Ele muda em meio a leitos de hospitais, e Ele muda quando tudo está conveniente também.
American Dream. American Dream. Quantas pessoas desiludidas com esse sonho americano. Eu prefiro God's Plan. Existem planos de Deus. Existem sonhos de Deus. Existem promessas de Deus. Salmos 145 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Então uma geração contará à outra a grandiosidade dos seus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Irmão, não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. Eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. Tem um movimento de oração nascendo no coração da nossa igreja. Tem uma igreja global nascendo no coração de um bairro haitiano em Miami com brasileiros. Eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. It's global. Eu vou usar alguma das poucas palavras que eu aprendi essa semana, ok? It's global, powerful, supernatural. Tem algo novo nascendo no coração de Miami, tem algo novo nascendo no coração de Little Haiti, mas eu quero que você entenda que Deus está mais preocupado com que algo novo nasça no seu coração primeiro. Tem uma citação do Bill Johnson, ele diz: pessoas transformadas transformam cidades, cidades transformadas transformam estados, estados transformados transformam nações, nações transformadas tocam a terra. Já somos quase 25 nações conectadas exatamente agora. E eu quero te fazer um convite a pensar nos próximos dias o que é impossível para o Deus impossível. É para esse lugar que Deus quer te chamar. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Você é empresário, sonhe grande, volte a sonhar. Você é missionário, volte a sonhar. Você tem um chamado pastoral, volte a sonhar. Deus te prometeu uma família, parece impossível, volte a sonhar. Filhos que ainda não foram gerados estão esperando você dar nome para eles. Nações que ainda não foram tocadas estão esperando você orar e se posicionar para alcançá-las. Irmão, existe algo poderoso em Deus, novo em Deus, que ainda não aconteceu, porque você ainda não deu os primeiros passos de fé. O meu convite, o meu conselho, o meu clamor para você nessa manhã é: não pare de sonhar. A única coisa que pode parar a igreja é se o inferno tirar de nós a esperança da glória, tirar de nós a alegria, na certeza de que Deus pode todas as coisas. Martin Luther King tem uma frase que eu sou apaixonado, ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa em 2021, irmão, não é o tamanho da crise, mas é a ausência da voz profética da igreja. O que me preocuparia em 2021 não é o tamanho do rombo financeiro, mas é a ausência das nossas sementes de generosidade, de fé. O que me preocuparia em 2021 não é, irmão, a ausência de toda essa epidemia, mas é nós nos esquecemos que Isaías 53 continua sendo real hoje. O que me preocuparia em 2021 não é se um novo lockdown fechar as portas da igreja, é se nós fecharmos as portas do nosso coração para a voz da igreja. O que me preocupa não é o que pode acontecer naturalmente, mas é se a gente se esquecer que Deus continua agindo sobrenaturalmente. Sonhe grande, irmão. We have a dream. You have a dream. Amen? Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A palavra está dando um convite para a gente, está dizendo: ei, a luz de Deus em você vai brilhar, e as pessoas vão enxergar Deus porque vão enxergar você. As pessoas vão acreditar no que Deus pode fazer porque vão ver o que Deus pôde fazer em você. Essa é a dinâmica, irmão. As pessoas vão ver você tão apaixonado que vão se apaixonar. As pessoas vão ver você tão incendiados que vão se incendiar. As pessoas vão ver vocês tão satisfeitos que elas vão querer se satisfazer também. Tem uma frase de Norman Vincent Peale, ele diz: mire na lua,
que mesmo que você erre, cairá entre as estrelas. Esse autor, ele é muito conhecido por ter várias teorias sobre pensamentos positivos. Eu não vim pregar sobre positivismo hoje, eu vim pregar sobre fé. Amém? Mas é interessante como alguém que pauta toda a sua vida em construir uma eu vou botar entre aspas, ok? Uma teologia positivista, conseguiu entender algo que nós, como cristãos, talvez ainda não tenhamos entendido, ou a gente esquece dependendo da estação que a gente está. Ele diz: mire tão alto, irmão, mire na lua, porque se você errar, você ainda estará entre as estrelas. O problema é que a gente está o tempo inteiro ressignificando os nossos sonhos para que caibam dentro daquilo que as nossas mãos podem fazer. Eu não sei você, irmão, algum tempo atrás eu abri mão de viver aquilo que eu consigo fazer. Não é o que Deus tem para mim. Se dependesse do que eu posso fazer, não pastorearia, não escreveria, não pregaria, não clamaria, não oraria. Se dependesse do que eu posso fazer, provavelmente nem de pé mais eu estaria. Até que algum tempo atrás eu falei: Deus, eu não quero mais o que eu tenho para mim, eu quero aquilo que você tem para mim, eu quero tudo que você tem para mim, eu quero cada palavra, cada promessa, cada milagre, cada passo de fé, eu quero tudo que você tem para mim. Alguém pode dizer isso nessa manhã? Diga: Pai, eu quero tudo que você tem para mim. Diga: cada sonho seu vai se cumprir. Declare isso com autoridade. Diga: cada promessa tua vai acontecer. Diga: tudo que você tem para mim, eu recebo pela fé, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero te convidar a voltar a sonhar, irmão. A gente faz parte da única espécie em toda a criação que tem a capacidade de sonhar. Tem alguém aqui que é pet friendly? Você é apaixonado por cachorrinho, por alguns animais? Ok. A gente vai começar um pet friendly service em breve, porque o que tem de cachorrinho brotando aqui não é brincadeira, irmão. Quantos acham que seria uma boa, um culto só pra galera aqui? Vamos pensar nisso. Lê, me ajudem, vamos pensar nisso. Dependendo do quanto a pessoa gosta de animais, ela vai te falar: cara, eu tenho certeza que ele me entende. Você já viu isso? Eu tenho certeza. Eu falo com ele, ele me obedece. Mas vai além de obedecer um sinal. Ele entende o que eu estou falando. Tem pessoas que acreditam até que o seu animal até se converteu. Não, eu prego para ele. Tem um amigo lá no Rio que ele falou que o cachorro dele tinha um chamado evangelístico, e por onde passava, pregava para os outros cachorros também. Cada um com a sua loucura. Mas o ponto que eu quero chegar é: por mais que animais possam perceber algumas coisas, eles conseguem discernir ambientes, eles conseguem perceber quando a gente está triste. Existem alguns estudiosos que acreditam que eles conseguem até pelo olfato saber quando a gente está doente. Mas a nenhum deles, pega essa chave, irmão, a nenhum deles Deus deu a capacidade de imaginar. Por mais inteligente que qualquer animal seja, o máximo que eles conseguem é perceber o que está acontecendo. Cara, eu quero liberar uma chave tão poderosa, ela pode mudar o teu ano. So good. Por mais inteligente que o animal seja, o máximo que ele consegue fazer é perceber o que já está acontecendo. A única espécie na criação que Deus deu a capacidade imaginativa somos nós. Qual que é a diferença entre perceber o que está acontecendo e imaginar o que vai acontecer? É a diferença entre um termômetro e um termostato. O termômetro, ele só percebe que está frio, mas ele não consegue mudar o ambiente. A igreja não foi chamada por Deus para perceber que as coisas estão mal. A igreja foi chamada por Deus para estabelecer aquilo que nós vamos viver. A igreja não foi chamada por Deus para falar: é verdade, esse ano está difícil, esse ano eu não sei se é o mais propício, esse ano talvez a gente precise fechar a igreja, ou quem sabe alugar um espaço menor, esse ano talvez a gente não pregue tanto sobre milagres de cura, porque você sabe, tem muita gente que está sofrendo com isso. Não, isso é um pensamento humano. A igreja foi chamada para se contrapor a toda a realidade ao nosso redor, porque Deus nos deu a capacidade de criar aquilo que ainda não existe.
A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. A fé, irmão, é a prova daquilo que não se vê. A fé é uma confissão pública daquilo que todo mundo acha que não vai acontecer, mas em Deus você crê que já aconteceu. Eu acredito que esse é o nosso chamado em Deus. A imaginação cria um mundo que não existe. A fé torna esse mundo real. A imaginação criou esse culto aqui há 2 semanas atrás, quando a gente fez o convite para a Vitória. A fé fez com que esse domingo se tornasse real. Ao longo da semana, Deus vai começar a gerar em você, e você vai começar a imaginar como seria incrível viver tal coisa. E a tua fé pode tornar essa imaginação se tornar real. Irmão, você talvez nem percebe, mas você tá talvez morando numa casa que um dia você já sonhou, ou vivendo num lugar que um dia você já sonhou, ou fazendo coisas que um dia você já sonhou, ou experimentando milagres que um dia você já sonhou. Você percebe que algo que um dia era só um sonho, Deus tornou real. O que você precisa fazer agora é aumentar a dimensão dos teus sonhos. Sonhe grande. I have a dream. Esse cara fez um discurso que mudou a história de uma geração. Décadas passaram e ele continua sendo lembrado não por conta de um discurso que tinha, mas porque ele se tornou a mensagem. A mensagem do Martin Luther King era: eu acredito que um dia negros e brancos, ou pretos e brancos, essa terminologia está mudando no Brasil, pretos e brancos sonharão juntos, sofrerão juntos, serão presos juntos. Eu acredito que um dia pretos e brancos, eles viverão coisas juntos, e nós seremos encontrados por Deus juntos, e seremos salvos juntos. Ele tinha um sonho, e esse sonho é: não haverá barreira racial. Eu acredito que um dia, numa parte do discurso dele, ele diz: meninos pretos, meninas pretas, e meninas brancas e meninos brancos sentarão juntos como irmãos. A minha pergunta é: o que te consome? Qual é o sonho que você tem? Irmão, você não está aqui nesse mundo só para ter uma boa casa, financiar um bom carro e fazer o seu crédito ficar num bom número. Você não está aqui nesse mundo só para ter uma vida confortável, para comer no restaurante confortável no domingo e torcer para algum time. Irmão, Deus não enviou o seu filho para enfrentar a loucura que foi a dor naquela cruz, para nós termos uma moral melhor, uma conduta melhor. Francis Chan, ele diz: olha, a gente está entendendo que carregar a nossa cruz significa pagar as nossas contas, enfrentar as dores do dia a dia. Não foi para isso que Jesus enfrentou a loucura da cruz. Jesus enfrentou a loucura da cruz para tornar você assim como Ele é. Restaurar a imagem e semelhança, liberar sobre você a autoridade. Essa música que a gente acabou de cantar, Champion: quando eu levanto as minhas mãos, eu tenho autoridade. Quando eu abro a minha boca, quando eu libero a minha voz, muralhas cairão, gigantes tombarão. Por quê? Porque no nome dele eu tenho autoridade. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu tenho alguns sonhos para esse ano. Eu sonho com um movimento de oração que vai tomar uma dimensão que a gente ainda não imaginou nas nossas terças-feiras. Eu sonho com pessoas sendo tocadas pelo Espírito de Deus antes de entrar nesse auditório. Eu sonho com crianças tão empoderadas pelo Espírito Santo que elas manifestarão o amor de Deus só em passear pelos corredores em alguns momentos. Eu sonho, irmão, ainda esse ano, Deus vai enviar ainda mais famílias para cá, como já tem enviado. Mais 2 famílias largaram tudo no Brasil e estão a caminho daqui para viver a igreja com a gente. Famílias da Califórnia vindo para cá, famílias de Massachusetts vindo para cá. Eu acredito que a gente vai se constranger, e em alguns momentos a gente só vai saber chorar de gratidão por aquilo que Deus está fazendo aqui. Eu sonho com um seminário teológico que vai abrir a nossa visão espiritual e vai ativar o dom que Deus já depositou em nós. Eu sonho com Deus movendo os príncipes da nossa geração, príncipes, líderes financeiros, líderes culturais, líderes em todas as esferas, e eles cooperarão com aquilo que Deus tem para fazer aqui. Você está comigo? Diga amém. Pastor, eu já entendi, a gente tem que sonhar grande, a gente tem que crer que algo vai acontecer, a gente tem que... Agora, me explica uma coisa: como eu posso saber se os meus sonhos são de Deus ou não? É uma das perguntas que eu mais recebo.
Como saber se os meus sonhos são de Deus ou não? Existe um crivo prático para você utilizar. Alguém quer ouvir? Diga amém. Deus nunca vai te convidar para sonhar algo que seja possível realizar sem Ele. Pega essa chave, irmão. Como saber se os sonhos que eu tenho são de Deus ou não? Deus nunca vai te dar um propósito que não dependa dele para acontecer. Deus nunca vai te dar um propósito que não dependa plenamente dele para acontecer. Eu gosto de falar de mim porque eu só posso dar um testemunho pessoal, eu não posso falar por ninguém, eu tenho que falar por mim. Se alguém me falasse há 2 anos atrás, André, você não fala inglês, mas você vai ser levado por Deus para os Estados Unidos para pastorear lá. A sua filha não fala nem hello, mas ela vai precisar ser alfabetizada e fazer o elementary school e ela vai falar fluentemente em pouco tempo. André, eu vou te dar um filho nessa nova nação, e mesmo que coisas se levantem, eu vou ser com você. Quando você achar que está tudo indo muito bem, as portas vão se fechar. Você vai ter que pregar entre lockdowns e toque de recolher. Você vai precisar ter uma fé ativa e por uma tela de celular. Filho, eu vou te dar voz para tocar quase 20 mil pessoas através do seu Instagram. Você nunca viu tantos milagres como vai ver nesse tempo. Você nunca viu tantos cegos sendo curados como vai ver nesse tempo. Você nunca viu tantos paralíticos andando como você vai ver nesse tempo. Eu vou fazer algo incrível. Se alguém me dissesse isso há 2 anos atrás, eu diria, é impossível. Só se Deus fizer. E aí 2 anos depois eu posso vir aqui para te dizer, é possível, Deus fez acontecer. A minha pergunta é, quais são os sonhos que você está nutrindo para os próximos 2 anos? Aonde você se imagina daqui a 5 anos? Irmão, o que você espera construir com Deus daqui em diante? Qual é o teu projeto em Deus para 2021? Deus não chamou você para sobreviver. O plano dele para você não é só conseguir manter o que você já conquistou. Pastor, a minha expectativa em 2021 é só não perder mais nada. Não, irmão, você não foi chamado por Deus para ser um sobrevivente. Você foi chamado por Deus para escrever a história. Pastor, eu só não quero perder, eu só quero manter. Não, Deus não te chamou, irmão, para ficar tentando suportar o que Ele te deu. Deus te chamou para você superabundar de uma forma que aquilo que você tem vai transbordar e vai tocar quem está a teu redor. Vocês não pedirão emprestado, mas emprestarão às nações, é o que diz a palavra. Os seus celeiros não comportarão a colheita, é o que diz a palavra. Eu suprirei toda a tua necessidade segundo as minhas riquezas em glória, é o que diz a palavra. Você vai prosperar se for generoso, é o que diz a palavra. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu estou finalizando essa mensagem. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Eu lembrei essa semana de uma lista de compras que a Ceci fez quando a gente morava em Orlando. Eu estava indo para o mercado e a Ceci falou, pai, peraí, eu fiz a minha lista de compras também. E aí tinha vários emojis na lista de compra da Ceci, um desenho de um cookie, e na listinha dela estava Oreo e cookie com K. E eu olhei aquilo assim, muito mal escrito na época. Hoje a letra dela é 3 vezes melhor do que a minha, mas eu olhei aquilo e eu me senti o cara mais feliz do mundo. Por um princípio, a minha filha está desenhando o que precisa e eu, como pai, tenho prazer em poder dar o que ela me pede. Pega essa chave, irmão. O que Jesus fez foi didático. Uma das perguntas que Jesus mais fez enquanto caminhava aqui era: filho, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que aqueles homens precisavam. Jesus sabia que era a cura da cegueira naquele cego, que era a ausência da lepra para aquele leproso, que era começar a andar para aquele paralítico. Ele sabia, mas é como um pai que está indo para compras e está dizendo: filha, o que você quer que papai faça? Pai, eu quero enxergar.
então seja feito conforme a tua fé. Pai, eu quero andar, então seja feito conforme a tua fé. Pai, eu quero sair desse arraial de leprosos e eu quero voltar a ver minha família, então seja feito conforme a sua fé. Irmão, Deus é Pai, Ele tem prazer de acrescentar para os seus filhos tudo aquilo que a gente precisa. Pastor, mas esse não é o evangelho de conforto, não, esse é o evangelho da cruz. João 15 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Olha, tudo é possível ao que crê. Irmão, eu vim aqui na manhã te despertar para um ponto que é básico e a gente tem que entender. Tem sonhos que você ainda não viveu porque não se permitiu sonhar. Tem milagres que você ainda não experimentou porque não está crendo que eles vão acontecer. A minha pergunta para você é: qual é o impossível que está diante de você nesse ano? Apresenta para Ele. Qual é o nome dos teus gigantes? Quais são as barreiras? Qual é o nome dos leões que estão diante de você? Qual é a cova que talvez alguma circunstância te colocou? Irmão, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. O que a palavra tem para nós? O mesmo Deus que criou cada estrela desenhou você, irmão. O mesmo Deus que desenhou cada estrela desenhou o teu futuro também. Você está comigo ainda? Diga amém. Agora, nem sempre vai ser fácil. Estou pregando aqui enquanto meu pai está num leito de UTI. 60% do pulmão do meu pai está comprometido. E eu estou aqui pregando sobre esperança, sobre futuro, sobre sonhos. Foi uma das noites mais difíceis para mim e uma das mensagens mais difíceis de organizar, porque enquanto eu fazia ela, eu parava todo o tempo falando: espírito de vida, sopra sobre o pulmão do meu pai. Espírito de vida, lava as entranhas do meu pai. Espírito de vida, remove toda a inflamação do meu pai. Eles embarcariam na semana que vem para estar aqui, chegariam para o meu aniversário, e agora todo o meu clamor é só para que ele saia bem dessa situação. Irmão, o evangelho não é ausência de lutas. Eu já preguei sobre isso e eu quero ministrar com ainda mais propriedade nessa manhã. Mas o evangelho fala a respeito de ausência, de abandono. Nós não seremos abandonados. Ele diz: pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Meu pai está internado no mesmo hospital que eu fui internado há 4 anos atrás. Meu pai está no mesmo UTI que eu fui entubado há 4 anos atrás. E ele vai sair pela mesma porta que eu saí há 4 anos atrás. Você crê nisso? O dia de ontem foi entre conseguir internação e respiradores e aprovação do plano. Foi um dia difícil, mas eu preciso viver o que eu prego, e é sobre isso que eu quero falar nessa parte final da mensagem. Para você viver alguns sonhos, você vai precisar aprender uma arte, se chama a arte de continuar. A arte de continuar. Porque nem sempre vai ser fácil, nem sempre as coisas vão se abrir, as portas vão se abrir, nem sempre vai ter um anjo dizendo: pode entrar pelos portões celestiais, que já está tudo preparado. Não. Nem sempre vai ser assim, mas nós sabemos que a perseverança é o que diferencia meninos de homens. Tiago 1,3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu quero te convidar a entender isso, irmão. Mesmo que algumas coisas não façam sentido hoje, não pare de sonhar. Mesmo que algumas coisas pareçam não estar acontecendo como você imaginava, não pare de sonhar. Move. Pastor, não faz sentido. Continua se movendo, irmão. Pastor, mas parece que está tudo vindo contra mim, irmão. Continua se movendo, nada mudou. É assim desde o ventre da tua mãe.
Tentaram parar no ventre da tua mãe, não conseguiram. Tentaram parar você na tua adolescência, não conseguiram. Tentaram parar você com uma frustração no relacionamento, não conseguiram. Tentaram parar você em 2020, talvez tentaram parar você essa semana. Irmão, eu estou pregando para pessoas que talvez existe algo do inferno tentando parar você exatamente agora. Mas a palavra que eu tenho para você é: não pare, irmão. Não pare de sonhar, não pare de lutar, não pare de crer, não pare de continuar. Você precisa continuar, porque ninguém pode fazer por você. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ele fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro não pediu para ser ressuscitado, ele estava morto. Lázaro não ouviu o que Jesus falava, os ouvidos dele não funcionavam mais. Pega essa chave, irmão. Foi o próprio Jesus que chamou ele para fora, mas quando Lázaro vem, existe uma segunda etapa que é aí que muita gente está parando. A Bíblia diz que Lázaro vem para fora todo atado. Jesus então diz: então remova todas as ataduras dele e dê comida para ele. Tem muita gente que já saiu de um lugar de morte, mas ainda não se permitiu ser desatado para romper. Pastor, eu estou numa igreja, não é uma igreja que vai mudar a tua história. Pastor, eu sou evangélico, não é isso que vai romper o teu destino. Pastor, eu dou dízimos e ofertas, não é só isso que vai fazer você prosperar. Pastor, ei irmão, presta atenção, o que Deus está falando para nós é: ei, eu já tirei você de um lugar de morte, mas eu preciso que você abra a mão de tudo que te prende e corra para a vida. Não pare de sonhar, não pare de sonhar. Não pare. Isaías 53. Pastor, me dá um exemplo bíblico de alguém que enfrentou algo que eu enfrento e não parou. Eu vou te dar um exemplo de alguém que enfrentou algo muito pior do que a gente enfrenta e não parou. Isaías 53, 3 diz: Jesus era desprezado, ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como alguém de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas sabe qual é o final da história? Ele não parou por causa disso. Eu vou finalizar aqui. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu quero finalizar com algo que eu vi ontem e ressignificou muita coisa na minha fé. Não sei se você sabe, mas está acontecendo uma crise em Manaus. Alguém viu algo a respeito? E eu vi uma cena, alguns tanques de oxigênio chegando, alguns cilindros chegando, e os familiares que estavam do lado de fora colocando nas costas e levando apressadamente para o UTI. Alguém viu essa cena? A picape para, o cara pega, vamos, coloca nos ombros, e ele vai correndo. Para onde é? Aqui. Para onde é? A enfermeira fala: daqui em diante você não pode entrar. E eles correndo para pegar mais e mais, porque ele sabe que a pessoa que ele ama e está lá dentro precisa daquele fôlego que ele carrega. Pega essa chave, irmão, isso é muito poderoso. Como pastor, uma das coisas que eu mais ouvi é: cara, eu acho até bonito o que vocês pregam, mas não faz sentido a sua religião. O Criador abrir mão de tudo para morrer pela criação. Esse é o escândalo da graça, irmão. Presta atenção nisso. Minha pergunta para você é: quanto você pagaria para dar fôlego para um filho? O quanto você caminharia para conseguir curar o teu filho? O quanto de humilhação você enfrentaria para poder ter o teu filho de volta? O quanto de vergonha você estaria disposto a passar para poder ver o teu filho bem? O quanto de carga você carregaria, irmão, se isso dependesse da vida do teu filho? Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero te dizer que a cena que eu vi em Manaus é a mesma cena que alguns viram há mais de 2000 anos atrás. Jesus está dizendo: se isso é necessário para ter você de volta, eu vou pagar o preço. Não faz sentido o próprio Deus abrir mão da sua vida pela criação. Não faz sentido enquanto você não é pai. Mas pergunta para um pai: o que você faria para ter o teu filho de volta? Meu pai, ele sempre falava: filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Pai, hoje eu entendo o que você falava para mim.
Tem coisas que você só vai entender quando você for pai. Eu não consigo entender o escândalo da graça. Irmão, hoje eu consigo entender o escândalo da graça. Ele enfrentou toda a vergonha, se despiu, ele foi envergonhado, homem de quem os homens cobriam o rosto. Ele foi exposto, ele foi humilhado. Cuspiram nele, rasgaram suas vestes. Ele teve sede, deram vinagre, ele sentiu dor e espetaram a sua costela com uma lança. Por que você está compartilhando isso, André? Porque a gente precisa entender que a fé que nós carregamos é uma fé sobrenatural. Qual o motivo de estarmos de pé? Porque Deus não parou de sonhar com você. O meu convite, o meu apelo para você nessa manhã é: não pare também. Deus não parou de sonhar com seus filhos, não pare de sonhar também. Deus não parou de sonhar com a tua família, não pare de sonhar também. Deus não parou de sonhar com o teu futuro, não pare de sonhar também. Ele pagou um preço alto demais para a gente estar de pé nessa manhã. Pastor, mas não foi de graça? Foi de graça para nós, mas para Ele custou tudo. Foi de graça para nós, mas para Ele custou tudo, tudo, tudo. A palavra de Deus diz em Romanos que nós estamos ancorados nesse amor e nada é capaz de nos separar dele. Feche teus olhos.